Amém. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Quem está muito mais do que feliz, diga graças a Deus. Hoje é a noite do primeiro congresso de discipulado. E para mim é um motivo de muita honra ter recebido o convite do nosso pastor Robson. Já tem uns 3 meses, né, pastor? Chegou a fazer o convite. E todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, né? E para quem trabalha junto no ministério pastoral ou qualquer outro ministério, sabe que passa por momentos de dificuldades e muitas vezes até momentos de aflição. E justamente quando se trata de ensino, de educação bíblica ou teológica, é uma área muito crítica e deficiente no meio evangélico. Porque se você falar que vai fazer uma festa, vamos fazer uma festa, pastor. Vem gente até de outra religião. Agora, quando se chama para se fazer um estudo, uma formação, algo que vai acrescentar para a vida espiritual, e quando se acrescenta para a vida espiritual, acrescenta para todas as áreas da vida, às vezes vem aquela quantidade minguada. Então, naquele dia, pastor, mandou o convite, estava meio chateado. Porque a gente marca certos compromissos e muitas pessoas não têm compromisso. E às vezes a gente chega até a pensar assim, não quero mais saber de igreja não quero mais saber de estudo não. Porque hoje o povo, quando se fala de vir para a igreja, só quer correr atrás da bênção, só quer correr atrás da prosperidade, só quer correr atrás da vitória. Não que Cristo não tenha isso para a sua vida, mas a igreja, Jesus Cristo, a prioridade para as nossas vidas é a salvação das nossas almas. É a conversão, é a mudança, é o arrependimento. Mas essas coisas nós aprendemos através do discipulado. E nessa noite, nós vamos justamente trabalhar com esse tema. O pastor Robson passou para mim esse tema, construindo o conhecimento na intimidade com a palavra de Deus. E deixou esse texto, o texto-chave, para que nós venhamos trabalhar e para que a nossa mente ela venha a ser ampliada pela palavra de Deus. Em a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vou estar lendo com os irmãos, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da... Obrigado, irmão. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. E como eu falei logo no início, o pastor Robson aqui chegou a apresentar, seu nome é pastor Alessandro Martins, mora ali no Jardim Íris, próximo ao Vilar dos Teles. A nossa comunidade é a comunidade cristã evangelho singular, lá no Morro do Amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Às vezes aparece aí nos documentários aí, de uma rede de televisão aí, né? É festa, né? Soltam fogos o tempo todo. Mas a palavra de Deus ela está sempre sendo anunciada, O importante é nós pregarmos o evangelho. E nessa noite nós vamos estar falando de discipulado. Porque muitos têm desprezado esse tema tão importante para o nosso crescimento, tão importante para as nossas vidas. Como o pastor Robson falou também no início, nós nos conhecemos foi em 2004, fomos discipulados pelo mesmo pastor e mestre saudoso, pastor Paulo Luiz de Lima, qual nós fizemos seminário e aprendemos, e muitas vezes tivemos até o privilégio de cursar até outras turmas, podemos revisar aquilo que nós havíamos aprendido. E é interessante que nós venhamos despertar no nosso coração nessa noite, esse desejo e essa vontade de aprendermos e de nos aproximarmos mais de Deus. Porque de fato, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer crescer
na graça e no conhecimento, foi dado um tema aqui, que é construindo o conhecimento na intimidade com a palavra. Mas a pergunta é, como construir esse conhecimento? Como obter essa intimidade? Muitos criam várias fórmulas miraculosas, criam meios, mecanismos, oferecendo, fazendo promessas de que isso vai te elevar a um nível espiritual, que as pessoas chegam até a acreditar que esses meios vão fazer com que elas cheguem até a virar semideuses, né? Porque esse tipo de evangelho que tem sido pregado, que não é o evangelho bíblico, mas é o evangelho da autopromoção, é o evangelho que promete riquezas, é um evangelho que promete muitas curas, é colocado muitas placas e oferecendo muitas outras coisas que atraem e engrandecem o ego humano. Mas nessa noite, Deus ele vai abrir o nosso entendimento, vai colocar essa palavra maravilhosa nos nossos corações, e nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, de como construir o conhecimento na intimidade com a palavra de Deus. Quantos aqui querem ter conhecimento da palavra de Deus? Quantos querem ter intimidade com o Senhor? Quantos querem crescer na graça e no conhecimento? Essa é a noite é o primeiro congresso, de ser um marco na sua vida. Porque você entrou aqui nessa noite, você tem que sair daqui com o objetivo de ter uma vida cristã totalmente diferente. E não uma vida cristã superficial, mas uma vida de intimidade com o Pai. Uma vida que te faça crescer, uma vida que te faça andar lado a lado com o Mestre. Porque nessa noite, o Espírito Santo de Deus está abrindo o teu coração para que a palavra entre e faça morada na tua vida e transforme todo o teu ser. Tema da mensagem: discipulado, e o título é Construindo o Conhecimento na Intimidade com a Palavra de Deus. Ao ler essa segunda carta de Paulo a Timóteo, para que nós venhamos entender um pouco o contexto, nós temos que voltar, um pouquinho lá no passado. Porque Timóteo foi escrito pelo apóstolo Paulo cerca do ano de 67 a 68 depois de Cristo, para poder encorajar a Timóteo no momento crítico da caminhada do ministério do apóstolo Paulo. Porque ele havia sido preso. E não teve nem tempo de poder levar os seus livros, levar a sua capa, seus pergaminhos. E ele manda essa epístola a Timóteo para que Timóteo viesse encontrar com ele e viesse trazer esses pertences. E também para poder o animar, para poder o encorajar diante das adversidades e os desafios que ele iria enfrentar ao receber o bastão do apóstolo Paulo, porque ele estava sendo preparado para assumir aquela responsabilidade, porque era um momento crítico do apóstolo Paulo. Ele havia sido preso, sim, mas ele também havia recebido a revelação divina que ele estava prestes a partir de encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele estava preparando Timóteo diante das adversidades que Timóteo iria passar. Mesmo Timóteo sendo um pastor jovem, ele estava responsável por uma igreja de Éfeso. Passava por muitas dificuldades, principalmente na questão do discipulado. Mas ele tinha um mestre que passava para ele as instruções. E ele procurava, dentro da palavra de Deus, buscar a intimidade para crescer, para poder superar as dificuldades. Porque iriam surgir
muitas barreiras, muitos falsos mestres, muitos outros desafios, mas nenhum desafio que iria surgir, e que surgiu na vida de Paulo, e que viria surgir na vida de Timóteo, iria superar o chamado de Deus sobre a vida deles. E da mesma forma na minha e na sua vida, não importa a dificuldade, não importa o desânimo, nessa noite todas essas barreiras, todas essas amarras que vão cair por terra em o nome do Senhor Jesus, porque você vai estar sendo cheio da palavra de Deus, porque a palavra vai entrar na tua vida nesse momento, e essa palavra vai te purificar, vai te transformar e vai trazer transformação sobre a sua vida. Tema da mensagem: discipulado, construindo o conhecimento na intimidade com a palavra. Mas como construir esse conhecimento? A questão é como construir esse conhecimento. Às vezes você pode ter aprendido várias formas e para a glória de Deus, né? Deus ele tem colocado aqui homens, né, e mulheres com responsabilidade com a palavra, né? O pastor Robson eu conheço, como ele falou, já há anos. Tem compromisso com o evangelho, tem compromisso com a palavra, tem compromisso com a verdade, né? E com certeza esse ministério, ele vai crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Mas em primeiro lugar, para construir o conhecimento na intimidade com a palavra, você vai ver no próprio versículo, nós vamos trabalhar em cima do próprio versículo. Diz assim, versículo 15: procura apresentar-te a Deus o quê? Procura apresentar-te a Deus. Primeiro lugar nessa noite, para que nós venhamos construir o conhecimento na intimidade com a palavra de Deus. Primeiro lugar nessa noite, é preciso procurar se apresentar a Deus aprovado. Primeira parte do versículo: procurar apresentar a Deus aprovado. Mas como assim, pastor? Para que nós venhamos construir esse conhecimento e essa intimidade, nós temos em primeiro lugar que nos apresentar diante de Deus. E o que é isso? O que é se apresentar diante de Deus? Se apresentar diante de Deus é estar apto. Se apresentar diante de Deus é estar pronto. Se apresentar diante de Deus é estar disponível à sua vontade. Para que nós venhamos crescer, porque nós vamos passar por muitos desafios. Quando se fala de discipulado, o maior desafio que Timóteo passava naquela época e que a igreja está passando na atualidade são os falsos ensinos, são os falsos mestres. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com os falsos ensinamentos. Porque para se apresentar a Deus aprovado, nós temos que ter perícia sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus ele tem colocado sobre as nossas vidas, sobre o nosso desenvolvimento, seja na igreja, seja no nosso lar, seja em qualquer área que nós venhamos estar. Por quê? O desafio, hoje você pode ligar a televisão, você vai ver muita coisa, televisão, internet, né? Aparecendo um monte de teorias, né? Um monte de falácias na realidade a respeito de Deus, mas que não edificam nada. Mas o apresentar-te a Deus é estar disposto para o trabalho, é fazer a vontade dele.
Porque as dificuldades viriam sobre Timóteo, as dificuldades vão vir sobre a tua vida quando você se dispõe a ser discipulado, quando você se dispõe a aprender, quando você se dispõe a ensinar. Mas mesmo diante da dificuldade, você tem que estar disposto, você tem que estar preparado. Você tem que ser verdadeiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como assim? É aprovado antes do teste. Na antiguidade, isso bem antes do início da era cristã, mais ou menos nos anos 600 antes de Cristo, né, era feito o cunho de moedas. E para poder provar que as moedas eram verdadeiras, se era de ouro, metal precioso, era utilizado alguns instrumentos, né? Às vezes era utilizado uma pedra preta para poder conferir se aquele ouro ele tinha, era de 18 quilates, ele era mais puro. E na forma mais primitiva para poder testar, era feito no dente. Mordia de fato para ver se aquela moeda era verdadeira. E o que mais tem acontecido por falta do discipulado, por falta dessa construção de conhecimento, é pessoas que estão se apresentando, ou ao menos pensando que estão se apresentando diante de Deus aprovado, mas não tem aprovação porque não é de verdade. Nós precisamos se apresentar diante de Deus da maneira mais transparente possível. Como nós louvamos aqui nessa noite, em espírito e em verdade. É um louvor também que eu gosto muito, uma adoração que eu gosto muito. Mas nós temos que ser transparentes diante do nosso desenvolvimento e procurarmos nos apresentar diante de Deus e eliminar todas as nossas dificuldades e procurarmos sermos ativos, proativos na obra de Deus. Já viu gente que quer ser obreiro aprovado, mas ele não recebeu o chamado? Ele apenas pensa que quer ser o obreiro aprovado, mas ele não quer ser discipulado. Eu quero crescer, eu quero ser aprovado por Deus, eu quero ser aprovado pelo pastor, eu quero ser aprovado pela congregação, mas será que foi aprovado de Deus? Por Deus? Na atualidade, muitos buscam a aprovação em vários setores da vida. Não que isso seja errado, mas a prioridade que nós devemos buscar nessa noite é a aprovação divina. Porque se Deus ele te aprova como obreiro, com certeza você vai receber a aprovação do teu pastor, você vai receber a aprovação do teu líder, você vai receber a aprovação da sua congregação, porque você não vai ser aprovado somente pelo ser humano, não, mas você vai ser aprovado sim, pelo autor e consumador da sua fé, mas tem que haver uma disposição da sua parte, tem que haver um preparo, tem que haver uma dedicação. Pensa que nós chegamos ao ministério pastoral, foi de repente falar, Senhor, aumenta a minha fé, caiu um raio do céu, super crente, super pastor. Não é assim. Para se apresentar a Deus aprovado, para se tornar aprovado diante de Deus, tem que ter uma participação sua, minha. Nós temos que ter atividade na obra de Deus. Nós temos que estar preparados para toda boa obra. Como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo, pois, irmãos meus, pela misericórdia do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentar os vossos corpos, você tem que apresentar diante de Deus, mas tem que haver algo da sua parte. Para que venhamos construir o conhecimento na intimidade com a palavra, você tem que se aproximar de Deus.
Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar essa intimidade. Você tem que buscar essa intimidade, mas aonde que você encontra essa intimidade? Aonde é que nós vamos encontrar essa intimidade com Deus? Sabe aonde, meus irmãos? Aí eu pergunto para você, essa intimidade você vai encontrar na Netflix? Essa intimidade você vai encontrar na Prime. Eu não estou falando que você não possa ver nada disso não, tá, meu filho? Porque eu tenho todos esses aplicativos aí, quando tenho um tempinho, eu paro com a família para poder assistir. Mas eu estou te dizendo para você nessa noite, para você ter intimidade com Deus, você tem que passar a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus você gasta tempo, você não perde tempo. É o contrário. Quando você coloca a Deus como prioridade, a palavra, em buscar, tenha certeza que as dificuldades elas vão surgir na tua vida, vão vir vários embaraços, principalmente da sua parte. Tem crente que ele não tem, não sei aqui, mas tem crente que não tem intimidade com a palavra, tem uma dificuldade imensa. Quando vai ler a Bíblia, abre a Bíblia, começa a ler, vou ler esse capítulo aqui, daqui a pouco tá. É um sono, mas coloca uma partida lá do Flamengo. Às vezes consegue maratonar uma série inteira da Netflix, mas não consegue ler um evangelho, nem ao menos em uma semana. Mas nessa noite isso vai ser mudado. A história da sua vida espiritual vai ser mudada nessa noite, porque você vai começar a construir um novo costume. Você vai começar nessa noite a procurar se apresentar diante de Deus aprovado, mas com perícia, com desenvolvimento, e não somente de palavras, mas sim com atitude, e com vontade, e com ousadia diante de Deus. Aí sim, você vai começar a construir o conhecimento na intimidade com a palavra de Deus. Tema da mensagem, discípulo. E o título é Construindo Conhecimento na Intimidade com a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, preciso procurar apresentar-te a Deus aprovado. Quantos são aprovados aqui nessa noite? Diga amém. Às vezes você pode falar assim, tem gente que fala assim, amém. Mas fica pensando assim, não estou aprovado nada não. Mas vou falar que todo mundo está falando. Mas mesmo que você não esteja aprovado ainda, não se sinta aprovado. O Espírito Santo nessa noite vai te convencer, vai transformar o teu interior. E você vai sair daqui nessa noite aprovado por Deus, aprovado pela sua congregação, aprovado pelo seu pastor, pela sua liderança, para a boa obra de Deus. Mas em segundo lugar, é preciso procurar apresentar-te a Deus aprovado, mas aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí entra o problema, um grande problema. Ele tinha que se apresentar, Timóteo tinha que apresentar-se diante de Deus aprovado, com obreiro aprovado. Mas também, não só no sentido espiritual, mas no sentido social, ele tinha que se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso tem relação com o seu caráter. Deus está falando nessa noite, comigo e com você, para que nós venhamos nos apresentar como obreiro aprovados, como que não tem do que se envergonhar, nós temos que ter uma mudança de caráter. Que negócio é esse de crente, vem para a igreja, recebe o discipulado, mas é crente somente dentro da igreja? E em casa esquece o discipulado. Em casa esquece a Bíblia. Em casa esquece a instrução. No trabalho, esquece. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso tem relação
para que nós venhamos ter uma transformação de caráter, nós temos que desenvolver na palavra. Isso tem relação com a nossa conduta, relação com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. É santidade diante do Senhor. E quando fala de procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, ele não está falando simplesmente para quem iria ser discipulado. Ele estava discipulando, mas também estava falando para quem iria discipular, para quem iria ensinar. Não adianta eu chegar aqui no altar da igreja e querer trazer uma palavra para você, dizer que você tem que andar como um obreiro aprovado, não ter do que se envergonhar, se lá fora as minhas atitudes envergonham o evangelho. A vergonha, hoje, está entrando dentro de muitas instituições religiosas. Muito crente apoiando coisas pecaminosas, introduzindo o amor de Jesus, dizendo tudo que Deus é amor. Deus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E se você se posiciona contra essas informações, se posiciona contra essas ideologias, você passa a ser um retrógrado. Você passa ser até homofóbico, né? Que agora está na moda, né? Tudo é homofobia, né? Mas tem crente que ao invés de se posicionar como obreiro aprovado e não tem do que se envergonhar, tem aceitado todas essas coisas e introduzido essas ideologias dentro das igrejas. Era o desafio que Timóteo também tinha. Era o desafio também que o apóstolo Paulo também passou. É o desafio da igreja atual. Ideologias que trabalham, enquanto hoje nós estamos falando aqui sobre a construção do conhecimento, ideologias que trabalham para a desconstrução da família tradicional. E tem crente apoiando uma vergonha dessa, gente. E nós temos que orar pela misericórdia de Deus, sabe por quê? Isso são sinais dos fins do tempo. A apostasia entrando dentro da igreja. Por isso você vai ver muitos obreiros que deveriam se apresentar a Deus aprovado, estão fazendo na realidade uma vergonha. Há poucos dias aí teve uma polêmica aí com a cantora Bruna Carla, né? Falando a respeito, né, de um assunto desse também bastante polêmico. E o que teve de crente caindo para cima dela, falando um monte de coisa. Mas não se assuste, irmão. Não, irmãos. Isso é sinal do fim do tempo. Nosso Senhor está voltando. E essas coisas mesmo vão acontecer. E vão se intensificar. Tá? Isso é só o início. Vão se intensificar, porque com essas coisas acontecendo, essas vergonhas sendo proliferadas dentro da igreja, é que nós vamos saber de fato e veremos quem são os verdadeiros, como o pastor Robson falou no início, a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja que guarda a palavra de Deus e a igreja que guarda a ideologia do mundo. Mas nós temos que nos apresentar e sermos exemplos. É como criança, irmão. A pessoa, o crente, o irmão ou a irmã que vai ser discipulada, quando ela entra para o evangelho, era como se fosse uma criança. Ela entra crua, inocente. Eu lembro na época quando eu entrei para o ministério, eu entrei para a igreja, era ainda a igreja batista. Como eu falei, a igreja batista vai de bênção. Mas quando a gente começa no evangelho, a gente pensa que todo crente é crente. Deu para entender a diferença? Ou melhor, a gente pensa que todo crente é cristão. E não é. Nesse período que para mim foi de aprendizagem, o que eu levei golpe de crente,
com patente. Fazem vergonha. E hoje em dia, se você passar por esses crentes, eles olham assim para você e fazem até bicão. Ó. Parece que é você que erra com eles. Mas nós temos que ter um posicionamento, nós temos que ser exemplos, nós temos que discipular, mas nós também temos que aprender a ser discipulados. Porque muitos não querem ser discipulados, às vezes eles chegam, eu já sei tudo, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não preciso ir para a EBD, eu não preciso participar do curso de homilética com o pastor Robson, eu não preciso participar, quando na realidade, todos os dias nós aprendemos algo novo. E se nós não aprendemos com essa intimidade com a palavra de Deus, o mundo está pronto para doutrinar. Mas o apóstolo Paulo fala assim para mim e para você nessa noite. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só experimentamos quando nós abandonamos as práticas ruins e passamos a ter o nosso caráter modificado pela palavra de Deus. Aí na sociedade poderiam ter falado muita coisa anteriormente, mas no momento em que você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você é discipulado, você passa a ser transformado, porque se você roubava antes, você não rouba mais, porque dentro da igreja, o teu discipulador ele te ensina que é pecado. Se você adulterava, você não adultera mais, porque você aprende na igreja, com o seu discipulador, que é pecado. A palavra te ensina. E no Salmo 51, versículo 10, Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito inabalável. E nessa noite, Deus, ele vai criar um novo coração com disposição para a palavra, para você crescer, para você ser purificado por essa palavra. Porque Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para você ter mudança de caráter na sua caminhada cristã, você tem que se purificar com a palavra de Deus. Que não tem do que se envergonhar. Tema da mensagem, discípulo. E o título é Construindo conhecimento na intimidade com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, preciso procurar apresentar-te a Deus. Isso significa perícia. Segundo lugar, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, meu irmão. Esquece as coisas erradas, deixa as coisas erradas para trás. É nova vida com Cristo. É uma caminhada, é crescente, é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas ele diz somente, não para por aí não. Ele fala o seguinte também, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem que interessante, que maneja bem a palavra da verdade. Temos que ter domínio da palavra de Deus. Mas para que ter domínio da palavra de Deus? É domínio para a gente poder se aparecer diante do irmão que sabe menos, falar, tu não sabe, eu sei. Não, não é isso. Quando se fala para ter domínio sobre a palavra de Deus, na realidade é para que nós venhamos ser dominados por essa palavra. Na realidade, quando nós nos aproximamos e procuramos o manejo da palavra, crescer na graça e no conhecimento, é para que nós venhamos ser controlados por essa palavra. Porque quando essa palavra ela entra na nossa vida, ela faz uma transformação completa. É uma transformação interior. E do interior vai para o exterior.
E essa mesma palavra que faz a transformação no teu interior, no exterior, ela alcança as pessoas que estão à sua volta. Ele diz que maneja bem a palavra. Porque nós precisamos ter um manejo, procurar ter esse manejo da palavra. Porque o ensino da palavra no meio evangélico está cada vez mais calamitoso. Está sendo quase extinto o ensino da palavra. Hoje você não vê reuniões em outros ministérios, né? É só reuniões de prosperidade, reuniões de cura, reunião de toda a infinidade de bênçãos. É como se Deus, ele fosse aquele gênio da lâmpada, né? Que pega a lâmpada mágica, como se Deus, ele fosse o servo, e nós, ou o crente, né, na realidade, que não foi discipulado, fosse o Senhor. Aí esfrega aquela lâmpada e sai o servo e pergunta: o que queres que eu te faça, meu Senhor? Mas na realidade, quando nós conhecemos e manejamos bem a palavra de Deus, nós compreendemos que nós servimos ao Criador do universo. Nós compreendemos que nós servimos ao soberano. Nós compreendemos que nós servimos ao Todo-Poderoso e sabemos que nós temos que estar sendo dominados por essa palavra. Jesus mesmo, ele fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E Jesus, melhor dizendo, no Evangelho diz que ele crescia na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo, quando eu citei aqui no início, ele fala para Timóteo, para trazer os livros, os pergaminhos que ele havia deixado, porque ele não pôde levar no momento em que ele foi preso. Ele se dedicava ao estudo, se dedicava ao discipulado, porque também era uma ordenança de Jesus, ir e fazer discípulo de todas as nações. Manejar bem a palavra da verdade é obter conhecimento. Para que nós venhamos sim obter a aprovação divina, é necessário estar alinhado com a palavra de Deus. E quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós recebemos sim a aprovação divina. Mas é necessário haver busca, é necessário haver dedicação, é necessário gastar o tempo, é consumir mesmo o tempo, meu irmão. Por mais que o cansaço e o desânimo, eles tentem te vencer, mas você tem que se esforçar, tem que se dedicar. Porque os dias são maus. E virão momentos difíceis. Lembra daquela parábola de Jesus, da casa edificada sobre a rocha e a outra casa edificada sobre a areia? Nesses tempos difíceis, quem tiver a sua casa, que é a sua vida, edificada sobre a areia, no momento da primeira dificuldade, irmão, vai cair. Mas para que nós venhamos estar edificados sobre a rocha que é Jesus, nós temos que manejar bem a palavra, nós temos que crescer, nós temos que nos educar. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo contínuo, algo permanente. Hoje você aprende algo sobre o Senhor, isso é acrescentado à sua fé. Amanhã você aprende mais. E cada dia você vai aprendendo e vai crescendo mais. No momento da dificuldade, se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, a primeira dificuldade, você vai cair. Por isso há necessidade de você procurar manejar bem a palavra. Mas que palavra é essa? A palavra da verdade.
Porque as dificuldades virão sobre a sua vida. As dificuldades virão sobre a minha vida. Há quase 3 anos atrás, melhor assim dizendo, hoje eu vim aqui e não apresentei nem a minha família, né? A minha esposa Fernanda, faz assim, ó. A minha primogênita Juliana, ali, faz assim, filho. Meu bigodudo Thales, faz assim, filho. Ela tá até com bigodão, gente. E minha princesa Manu. Calma, não acabou ainda não, gente. Tem mais. E a minha filha Alexia. A minha caçulinha. Que é um presente de Deus. Um consolo, um conforto do Senhor. Por que eu digo isso? Há 3 anos atrás, a minha saudosa esposa, Bianca, faleceu durante o parto. E durante esse parto foi difícil. A minha filha Alexia também nasceu também morta. E foi reanimada depois do nascimento. E depois que eu recebi toda aquela notícia, e minha esposa ficou mais uns 5 dias internada em coma. Tá? Não teve chance, nem viu a nossa filha nascer. Depois de 5 dias, passado a Páscoa de 2019, na segunda-feira, eu recebi a triste notícia que ela havia partido. E no momento da dificuldade, tem muita gente no outro ministério que começaram a me procurar, a me ligar, e parece que nesse momento de dificuldade, as coisas começam a andar tudo ao contrário, né? Meu telefone descarregou, ninguém conseguia falar comigo, eu na rua resolvendo, vindo do hospital. E eu recebi a triste notícia. E qual foi a minha reação? A minha reação foi compreender que mesmo diante da dificuldade, Deus é bom e continua bom em todo o tempo. Para você chegar a uma percepção dessa, você tem que estar firme na palavra de Deus. Porque você pode imaginar, pensar comigo, nós havíamos acabado de sair do aluguel, tinha acabado em 9 meses eu construí uma casa. Saía do trabalho lá, caía na obra até às 11 horas da noite. Ao terminar a casa, ela já grávida, do que era o sonho dela. E de repente, cai a chuva, enche o rio, corre a água e tudo aquilo cai. Todo aquele sonho, né? Mas a palavra de Deus, ela permaneceu fiel sobre a minha vida. E eu cantava muito um hino na igreja, uma música na igreja, com certeza os irmãos conhecem, e diz: Deus é Deus. Porque quando nós não estamos alicerçados na palavra, na primeira dificuldade que o crente faz, quando não está alicerçado na palavra, é reclamar a mínima dificuldade. Na atualidade, o que você vê crente reclamando, eu trabalho em mercado, que você vê crente entrando no mercado e reclamando o dia inteiro. Se fosse pessoas normais sem religião, até entenderia, mas crente, o tempo inteiro reclamando, e não sabe de fato que é uma dificuldade, não sabe de fato que é uma perseguição. Mas quando nós estamos firmados na palavra e temos conhecimento e crescemos na graça e no conhecimento de Deus, ainda que nós venhamos passar por dificuldades, ainda que nós venhamos cair, Provérbios 24, versículo 16, diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará, mas ele só será levantado quando ele estiver firmado na palavra. E nessa noite, nós temos que estar firmados nessa mesma palavra, para que nós venhamos manejar bem a palavra. E não venhamos ser manejados por qualquer tipo de ideologia mundana. Nenhum tipo de ideologia que querem entrar
invadir as igrejas. Não permita que isso invada o seu ministério. Não permita que essas coisas invadam a sua casa. Porque quando você maneja bem a palavra da verdade, você constrói o conhecimento na intimidade, na palavra, mas quando você constrói esse conhecimento na intimidade, na palavra, você tem intimidade com o próprio Deus. A intimidade com o próprio Deus. Porque se você procura o verdadeiro avivamento, eu costumo falar muito isso, às vezes no ministério, às vezes até em pregações, que o avivamento não é o cara sapatear, não é o cara rodar, não é o cara gritar, não é o cara falar um amontoado de palavras desconexas, de dizer que é língua estranha. Isso não é avivamento. Avivamento é conhecer a Deus. Avivamento é ter intimidade com Ele. Avivamento é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aí sim você vai poder fazer e ouvir aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É hora de construir, que infelizmente a igreja evangélica, não todas, mas a grande maioria, não tem construído, mas tem desconstruído, procurado desconstruir. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, ou melhor, já está trabalhando no seu interior. Já está trabalhando na sua mente, já está trabalhando no seu intelecto, já está trabalhando no seu interior, que a partir de hoje, no primeiro dia do congresso do discipulado, você vai construir, com o auxílio do Espírito Santo, o conhecimento na intimidade com a palavra de Deus, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será hoje e eternamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite em nome do Senhor Jesus.